A forma como a sua casa está organizada pode fazer com que você perca tempo e até mesmo te mantenha em maus hábitos. Meu nome é Karen, eu sou arquiteta e designer de interiores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 formas que a sua casa faz com que você perca muito tempo e o principal, vou te dar as soluções para você colocar em prática. Imagina a cena, você está saindo de casa, precisa da chave do carro e nem sabe onde ela está. Não sabe se ela está em cima da mesa da cozinha, se ela está na mesinha da sala, você não faz a menor ideia. Tudo isso acontece porque você não tem um lugar específico para colocar essa chave. E uma das coisas que eu mais gosto de indicar para isso é realmente a gente ter uma chapelaria em casa. A chapelaria é um móvel, né, um espaço que a gente acaba fazendo ali normalmente no hall de entrada, onde a gente consegue colocar, seja uma gaveta ou até mesmo gavetões maiores com um banco, para que você consiga deixar ali chave de casa, chave de carro, bolsa, carteira, às vezes até mesmo um celular. Mas tudo aquilo que você chega em casa e tá ali na sua mão e você precisa colocar em algum lugar, é exatamente ali na chapelaria que a gente consegue colocar. E você não precisa de muito espaço. Eu vou deixar para vocês verem um projeto, o que eu fiz em um hall pequeno que nós tínhamos, mas com uma gaveta, inclusive com abertura na lateral para a gente aproveitar melhor esse espaço, a gente conseguiu resolver completamente isso. E existe também a possibilidade de, às vezes, você aproveitar esse espaço e colocar toda a sapateira da casa, ou até mesmo os sapatos ali que você acaba utilizando com mais frequência. Eu fiz isso em um apartamento, justamente no hall ali, externo até da casa, para que a minha cliente, assim que chegasse, conseguisse colocar a bolsa que ela leva no trabalho, o calçado que ela mais usa ali no dia a dia, e depois sim, ela adentrasse no apartamento dela, sem nada na mão e muito mais tranquila para poder descansar ali na casa dela. E essa é uma ótima solução que eu gosto muito de explorar em todos os meus projetos. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links que você pode utilizar de móveis prontos, como uma chapelaria na sua casa, e vou também deixar alguns exemplos. Você pode utilizar, às vezes, um gavetão, como eu te falei, e colocar um banco na parte de cima, né, um puff para você se sentar, vestir o calçado. Pode colocar ganchos para pendurar as bolsas na parede, ou até mesmo você pode optar em colocar ali um armário mesmo mais alto para deixar todos os calçados da casa, mochila, se às vezes você tem o costume de sair pela manhã de casa e volta só no final do dia, você consegue deixar tudo ali organizado e sim, você sempre vai saber onde as coisas vão estar quando você precisar sair de casa. A segunda coisa que te faz perder muito tempo na sua casa é você ficar andando de um lugar para o outro, porque simplesmente as coisas não se conversam. Os elementos que você tem ali, o mobiliário, o fluxo não faz nenhum sentido. Vou focar hoje em te falar sobre a cozinha, porque eu acredito que é o pior lugar. A gente precisa pensar muito bem qual vai ser o layout, que é a disposição dos elementos que você vai ter ali na sua cozinha. Vamos imaginar novamente a cena. Você tá ali cozinhando, vai pegar alguma coisa na geladeira, levar para a pia e depois para o fogão. Duas possibilidades. Ou o espaço que você tem entre a geladeira, pia e fogão é muito grande, e aí você precisa andar uma distância ali até que relativamente grande, né? Precisa atravessar a sua cozinha o tempo todo, e isso te faz perder muito tempo. Ou a sua cozinha é pequena e você tem aquela configuração muitas vezes padrão de ter a geladeira, a pia e o fogão ao lado. E aí você vai pegar ali as coisas, uma panela, um prato, e você não tem nem espaço de onde colocar isso, né? Não tem uma bancada de apoio, porque ali não foi pensado para ser funcional nem nada disso. Então, esse é um ponto que você precisa pensar muito bem quando você vai construir ou reformar a sua cozinha. Você precisa pensar de uma forma que faça sentido esse fluxo. Então, tudo isso a gente precisa pensar muito bem. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer em cozinha é fazer a famosa triangulação. Talvez você até tenha ouvido falar, mas não saiba exatamente o que é. Vou deixar aqui um exemplo para vocês conseguirem entender exatamente. Mas é você imaginar que a distância que você vai percorrer entre a geladeira, a pia e o fogão, e depois de volta para a geladeira, vai fazer um triângulo ali certinho. Isso faz com que o fluxo seja muito mais funcional e você perca menos tempo e, consequentemente, seja muito mais produtivo e aproveite melhor o seu tempo. E claro, você precisa também pensar no que faz sentido para você. Talvez você precisa de um espaço de bancada maior e uma geladeira um pouquinho menor, ou talvez você tenha o costume de cozinhar uma vez por semana e precisa de uma geladeira maior para conseguir armazenar toda essa comida, e para você tudo bem abrir mão às vezes de uma bancada um pouquinho menor ali para conseguir ter esse espaço de armazenamento na geladeira. Tudo isso precisa fazer sentido para você, para sua rotina. Então pensar no layout é pensar também em como é a sua rotina, né, de forma muito estratégica. O terceiro ponto que te faz perder muito tempo na sua casa é o famoso acordar e fazer café. Eu sei que é a realidade de muitas pessoas, né? Muitas de nós acabam acordando e já indo direto fazer ali o café. É realmente um momento, né? Um hábito muito frequente. Mas o fato de às vezes você não ter tudo organizado, tudo separado ali especificamente para isso, te faz perder tempo. Você vai, pega ali um bule, um canecão, coloca no fogo para esquentar, vai procurar onde está o coador, o filtro, o pó, que você nem faz ideia de onde está muito bem ali organizado. Então isso faz com que você perca muito tempo. E o simples fato de você ter ali um cantinho do café, um espaço reservado
motivado para isso, faz com que otimize muito mais tudo isso. Porque ter um cantinho do café, um espaço para isso, não é um luxo, gente. Se isso faz parte da sua rotina no dia a dia, você precisa deixar isso de uma forma muito mais funcional e prática para te ajudar realmente no dia a dia. E eu vou te contar que aqui em casa isso mudou completamente. Quem tem o costume de fazer o café aqui é o Matheus. E ele sempre acorda mais cedo, prepara ali o nosso café e deixa tudo isso pronto. Inclusive, ele estava até recentemente me falando como o fato de ter as coisas ali todas no lugar, né? Tudo isso muito bem organizado, fácil, até mesmo de ter uma cafeteira que ele consegue programar e deixar o café ali, muitas vezes até ser preparado ali no horário certinho e específico, acaba ajudando demais. Então é o que eu falei, ter um cantinho do café é um espaço muito bonito, né? A gente gosta, claro, desse visual, né? De ver tudo isso de uma forma muito bonita, mas é algo muito funcional e prático se você tem o costume de fazer o seu café ali no dia a dia. Acaba ajudando e te economizando muito tempo. E claro, você pode aproveitar e deixar ali um cantinho exposto muito bonito, ou até mesmo se não faz sentido para você, você consegue só deixar ali uma bandeja embaixo ali da pia, em um armário, que você consegue deixar ali tudo que você vai precisar. Na hora que você for fazer esse café, você pega, retira essa bandeja, coloca ali em cima da bancada e tá tudo ali, tudo pronto e à mão. A quarta coisa que te faz perder muito tempo na sua casa é ter muita poluição visual. O que seria isso? É você olhar muitas vezes para sua sala, para sua cozinha, para o quarto, olhar e não compreender, não entender uma ordem das coisas. É você ver muita cor que às vezes não combina uma com a outra, coisas fora do lugar, muita coisa em cima de bancada, muita coisa em cima ali de uma estante, mas que não tem uma organização e uma ordem. Tudo o que é de bagunça visual, né, dessa desordem visual, acaba atrapalhando o funcionamento nosso, né? Infelizmente, isso é uma coisa que realmente acontece. A gente acaba muitas vezes tendo um cansaço mental simplesmente pelo fato de estar olhando as coisas ali de uma forma mais desorganizada. Eu li um livro uma vez que chama Hábitos Atômicos e ele fala que o ambiente molda o nosso comportamento. Então, se você está em um ambiente mais desorganizado, por consequência, a sua vida, a sua rotina acaba assim ficando mais desorganizada. E se você quer melhorar os seus hábitos, melhorar a sua rotina, mudar o seu ambiente e fazer com que ele fique ali a favor, né, do que você pretende, é um dos pontos principais. E aqui eu não estou falando que você não pode ter uma prateleira cheia de objetos, cheia de memória e de histórias. Não estou falando nada disso. O que você precisa é buscar uma ordem, né? Algo ali que faça muito sentido e que seja um ambiente equilibrado e harmônico. Né? Uma das coisas que fez a decoração mais minimalista acabar ficando tanto em alta foi o fato da gente realmente olhar ali para o espaço e ter essa clareza, né, ali do espaço, ter essa organização de tudo que a gente vê. Mas uma das maiores tendências, né, recentemente é o maximalismo, é a casa farmhouse, que a gente consegue colocar a nossa história, né, as nossas memórias, os nossos objetos ali afetivos, todos eles usados na decoração. E isso realmente faz muito sentido, é uma coisa que traz a sensação de acolhimento, de pertencimento para nós na nossa casa. Mas a gente precisa saber muito bem organizar tudo isso para que fique de uma forma visualmente harmônica e não acabe muitas vezes nos prejudicando, né, atrapalhando o funcionamento da nossa rotina, da nossa produtividade. Sabe quando você olha para o painel da sua TV ou para baixo da sua mesa de trabalho e vê aquele monte de fios? Tudo isso, toda essa confusão ali que você acaba vendo, né, de fios, faz com que gere ali uma sobrecarga mental que não te deixa nada produtiva. Uma das soluções que a gente pode utilizar é, em um painel da TV, embutir toda essa fiação dentro ali do painel ou até mesmo por dentro da parede. Existe uma solução que a gente consegue fazer isso e tem dado muito certo nos meus projetos. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso também. E sobre a bancada de trabalho, uma das soluções que eu mais gosto de fazer também é colocar uma tomada bem próxima ali de onde você vai utilizar o seu computador, notebook, para que fique à mão. Ou se você tem muitos aparelhos ligados, tem muitos fios realmente, uma possibilidade é a gente acabar fazendo uma área técnica ali embaixo da sua mesa, que é acabar fazendo como se fosse um armário bem estreitinho embaixo da sua mesa, que a gente deixa toda a parte de tomada por ali e você consegue colocar também os seus carregadores, tudo que você vai precisar. E isso ajuda muito a manter essa organização e essa ordem nos ambientes. Quinta coisa que vai fazer com que você seja muito mais produtivo e otimize o seu tempo é ter espaços prontos para ação. Isso também vem do livro que eu comentei com você. E qual é a ideia? Você ter espaços prontos para que você acabe facilitando ali o seu comportamento. Vou te dar alguns exemplos. Você tem a intenção de começar a ler antes de dormir. O que você pode fazer para te ajudar? Ter uma mesinha ali de cabeceira com um livro. O simples fato de você ter isso já pula ali uma etapa que seria mais difícil. Às vezes você tá ali na cama e você se lembra que você quer ler, você sai da cama, vai ali, pega um livro e volta. Tudo isso é muito difícil, né? Muito mais trabalhoso, principalmente quando você já está deitada. Então, o simples fato de você já ter esse livro ali do lado, com certeza
certeza vai te ajudar muito a construir esse hábito. Outro exemplo que a gente pode também pensar é a ideia do cantinho do café. Se você tem esse hábito já, mas quer deixar ele mais prático e funcional, o simples fato de você ter ele ali todo organizado e pronto, te economiza aí muito tempo. Você não vai ter que ficar ali na sua cozinha procurando tudo para depois aí sim começar a fazer o seu café. O fato de você ter esses espaços, né, prontos para ação, vão te ajudar e te facilitar muito, principalmente se você quer construir novos hábitos e quer deixar a sua rotina muito mais produtiva e que vai fazer mais sentido para você. Deixa eu te dar mais uma dica para te ajudar. Eu tenho algumas clientes que quando elas se mudam e estão ali na fase de organizar a casa, elas acabam chamando uma personal organizer para ajudar com essa organização e pensar toda a estratégia que eu comentei com vocês que é fundamental na hora da gente organizar. E uma das dicas que eu mais vejo que ela fala é sobre a questão de que tudo precisa ter o seu lugar. Vou te dar um exemplo. Imagina só que você tem uma tesoura que você acaba utilizando ali na cozinha. Só que um dia você pega essa tesoura para cortar alguma outra coisa e não devolve ela ali para a gaveta que normalmente ela fica. Quando você estiver cozinhando, correndo às pressas, sem tempo para nada e precisando ali daquela tesoura, você não vai saber onde ela tá, justamente porque ela saiu do lugar dela e você nem sabe onde colocou. Então, tudo sim precisa ter o seu lugar e voltar para ele. É a mesma ideia do que eu comentei com você no começo do vídeo sobre a chapelaria. É o lugar onde você sempre vai encontrar a chave do carro, a chave de casa, alguma bolsa que você sai ali sempre com ela. Provavelmente ela vai acabar ficando por ali. E isso, gente, ajuda demais. Um outro ponto também que eu vejo ela falando é sobre a ideia de ter os organizadores. Sejam as colmeias para dentro ali dos armários, né, para a gente conseguir organizar as nossas roupas de uma forma muito mais fácil. Sejam até mesmo organizadores de cozinha, que a gente consegue até mesmo colocar na geladeira, né, ou nos armários, e isso acaba facilitando sim bastante. Porque no fundo, tudo isso que eu falei não é sobre organização, é sobre você planejar e estruturar a sua casa para que ela cuide de você. A sua casa, ela pode te travar ali no dia a dia, mas ela também pode te impulsionar a ter bons hábitos e comportamentos que você quer para sua vida e, claro, te deixar muito mais produtiva e otimizar o seu tempo. Vou te contar um segredo. Quando eu penso em um projeto, seja uma casa, um apartamento, o que for, eu não penso apenas ali no espaço, no ambiente, o que a gente vai ter. Para mim, pensar em um projeto é muito mais do que isso. Eu preciso entender a rotina de quem vai viver ali. E tudo isso faz com que a gente consiga melhorar esses comportamentos, esses hábitos e tudo que a pessoa quer ali para aquele ambiente. Pensar em um projeto não é sobre a gente colocar um sofá, uma mesa, qual vai ser o tamanho da bancada. É a gente realmente entender e pensar sobre o comportamento, o dia a dia e a rotina. Esse é um vídeo que eu queria muito trazer aqui para vocês, para tentar ajudar de alguma forma, porque eu entendo que o nosso dia a dia tem sido cada vez mais corrido e a gente precisa conseguir otimizar isso de uma forma muito melhor. Então, vou deixar aqui embaixo também alguns links de algumas coisas que eu fui falando ao longo do vídeo e eu sei que de alguma forma vai te ajudar. Seja sobre alguns móveis para chapelaria, os organizadores, alguma coisinha talvez te sirva e eu vou deixar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos assim, não só falando dicas de projeto e coisas que você pode fazer aí de forma prática na sua casa, mas te ajudando a pensar e entender a sua rotina, como a sua casa pode te ajudar em tudo isso, coloca aqui embaixo para mim também nos comentários que eu vou adorar saber. E se você tiver, às vezes, um problema, algo que você percebe que a sua casa acaba te atrapalhando, coloca também aqui embaixo que eu posso tentar te ajudar. Quem sabe a gente não consegue resolver tudo isso só mudando e reorganizando um pouco aí as coisas na sua casa. Não esquece de se inscrever no canal, estamos rumo aos 500 inscritos, conto muito com a sua ajuda para isso. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Espero ter te ajudado hoje e te vejo no próximo vídeo. Tchau!